E... Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 18 de Reshivã, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 2 de novembro de 2023, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Então estamos aí, a partir do pôr do sol de hoje, na véspera de Shabat, o sagrado dia do Shabat. Estamos na nossa quinta porção da nossa leitura semanal, a nossa Aliá. Estamos no capítulo 21 de Gênesis, a partir do versículo 5, e nós vamos até o capítulo 21 mesmo, até o versículo 21, Então, é a nossa quinta aliá, é a nossa quinta leitura do dia, ok? Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo aí as nossas leituras, reflexões com a Parashá da semana. Hoje nós vamos ver aí sobre a questão do poder feminino, o poder feminino. O que será que temos a ver realmente com essa passagem aqui de Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 5 até o versículo 21, O que significa esse poder feminino que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós nessa referida passagem aqui, O que tem Sara a ver com essa questão, Sara é o X da questão aí. Nós vamos também trazer para você na tarde de hoje, de forma bem minuta, bem simples e bem objetiva, realmente qual é a questão da posição nessa guerra, no sentido de Israel contra o terrorismo, contra o grupo terrorista Hamas e aqueles que se associam ao grupo terrorista, tendo em vista que aquele simples detalhe que nós aprendemos com os nossos pais desde o princípio da nossa infância, Olha, menino, cuidado com quem você anda. Se você anda com gente boa, então realmente você é boa gente. Se você anda com gente má, você vai realmente fazer com que você se torne uma pessoa má, Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com questão de companhia, Então, essa é a advertência que nós aprendemos de forma simples com os nossos pais, não é verdade? Então, por isso, o que aconteceu aqui? Que nós temos... deu um probleminha aqui na câmera. Hoje nós estamos com sérios problemas aqui na nossa configuração, Então, vamos ver aqui. Apareceu duas telas aqui, não sei o que vocês estão vendo aí. Edna, como que tá a imagem aqui? Apareceu duas telas aqui para mim agora, Meu Deus. Não sei, tá tudo normal aí, gente? Tá tudo normal? Tá normal aí? Aqui apareceu para mim duas telas, agora tô em papos de aranha aqui, não sei o que aparece aqui. Meu Deus do céu. As coisas são surpreendentes, gente. São surpreendentes. Deixa eu ver aqui o que nós... Wilson. Tá normal aí, pessoal? Agora tá normal? Continua normal, hein, Edna? Amém. Então vamos continuar aí, ok? Então, amados, essa questão aí que está tumultuando o mundo inteiro, nós vamos ver aqui algumas questões sobre esta questão da guerra de Israel contra o terrorismo,
Vamos trazer aqui para você a respeito de mitos e fatos dentro do sentido de o pacto do movimento da resistência islâmica, que é o Hamas, né? O que é que o pacto deles falam a respeito dessa questão aqui. E nós vamos falar, né, sobre a questão do encontro do primeiro-ministro Netanyahu, né, Benjamin Netanyahu, com o Rebbe. Então nós vamos ver essa questão aí dentro do relato do senhor Alan Baker, um especialista em direito internacional e ex-embaixador de Israel no Canadá, né, quando ele foi entrevistado no ano de 2010. E ele fala dessa experiência, né, do encontro que ele, juntamente com Benjamin Netanyahu, tiveram com o Rebbe sobre a questão terrorista. Então nós vamos ver aqui o que é que o Rebbe disse, o que o Rebbe falou, o que o Rebbe orientou, né? Então nós vamos ver aí realmente a orientação que o nosso Rebbe Menachem Mendel passou naquela época, né, para o Benjamin Netanyahu. Então fica aquela questão, se tivesse ouvido, né, se tivesse ouvido o Rebbe, será que as coisas não seriam diferentes, né? Então vamos ver o que nós temos pela frente aí, ok? Baruch Hashem. Então, estando normal aí a transmissão, a tela, né? E também desapareceu aqui a segunda tela. Aparece, desaparece, essas coisas acontecem, como sempre falamos, né? Ao vivo e a cores, né? Sempre acontece de tudo, né? Então, vamos em frente aí, sem sombra de dúvida. Primeiramente, nós queremos trazer aqui para os amados a nossa prece em favor, realmente, de Israel, do povo judeu, das vítimas fatais, as vítimas feridas e as vítimas sequestradas, né? Temos tido aí um contato direto com um canal de confiança diretamente de Israel, e nós sempre estamos aí recebendo notícias de Israel. Até o momento, né, tivemos aí a notícia que 17 soldados israelenses tombaram em combate e dezenas de terroristas foram eliminados no confronto direto com as forças de defesa de Israel, né? Tentaram fazer uma cilada para as forças de defesa e, como não se renderam, começaram a trocar tiros. Então dezenas de terroristas tombaram, né? E alguns foram capturados, certo? E 17 soldados tombaram nesse combate. Que as suas memórias sejam eternas e honradas, e que também, né, apareceu algumas notícias de que vários vítimas de sequestros foram resgatadas, já estão sob os cuidados médicos e de familiares também, né? Então, realmente, as forças de defesa de Israel estão avançando com toda a cautela, e o objetivo primeiramente, resgatar as vítimas de sequestro, resgatar os corpos dos mortos, né, para que tenha um enterro digno, e eliminar realmente toda a força dos terroristas, né, os seus cabeças, né, a sua força de poder bélico, armamentista, de bombas, etc. e tal, ok? Então, que realmente Adonai Tsevaot, né, o Eterno dos Exércitos, esteja aí como escudo para as forças de defesa de Israel, para conquistar a vitória final sobre o terrorismo, ok? Não é contra o povo palestino, nem contra as nações árabes, ok? Também não é uma luta contra o Islã, né? Que fique bem claro esses pontos aí dentro deste sentido, ok? Se não me falha a memória, depois vamos confirmar, o Alcorão original,
sem alterações. Se não me engano, acho que é na Sutra 5, capítulo 5, verso 21, fala realmente que Alá diz que a terra de Canaã, a terra prometida, é dos judeus. Israel é dos judeus, ok? Você pode pesquisar isso daí também no Google, né? Onde fala dentro daquilo que é original, ok? Sem as alterações de extremistas. E por aí afora vai. Então, amados, né? Nesse sentido, a nossa prece em favor do povo judeu, do povo de Israel, da terra prometida e das forças de defesa de Israel contra o terrorismo. É baseado no Salmo hoje de número 79. Então, o Salmo 79 assim diz. Um Salmo de Asaf. Ó Deus, os povos invadiram tua possessão, profanaram o teu sagrado santuário, converteram Jerusalém em montes de escombros, deixaram os cadáveres dos teus servos para se tornarem alimentos para aves de rapina, e a carne dos teus devotos para as feras da terra. Seu sangue derramaram como água por toda Jerusalém, e nem sequer havia quem os pudesse enterrar. Tornamo-nos objetos de escárnio para nossos vizinhos, zombaria e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando, Eterno, ficarás irado? Será eterna a tua cólera? Até quando teu zelo queimará como fogo? Derrama a tua ira sobre os povos que não te reconhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque destruíram Iacove e assolaram a sua morada. Não te recordes contra nós das iniquidades do passado. Apressa-te em proporcionar-nos a tua misericórdia, pois estamos muito enfraquecidos. Socorre-nos, ó Deus de nossa salvação, pela glória do teu nome. Salva-nos e expia os nossos pecados pelo amor do teu nome, para que não indaguem as nações: onde está o seu Deus? Que vejam as nações diante de nossos olhos a vingança do sangue derramado dos teus servos. Que te alcance o gemido do encarcerado, do sequestrado, e pela grandeza do teu poder, salva-os da morte. Retribui a nossos vizinhos 7 vezes mais desgraças que aquelas com que te desonraram, ó Eterno. Então nós, teu povo, o rebanho de teu campo, louvar-te-emos eternamente, e de geração em geração cantaremos a tua glória. Amém, vem amém. Então este é o Salmo 79, em favor do nosso povo judeu, do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, ok? Dentro do próprio Salmo nós vemos aí que realmente, né, nos tempos do rei David, ali estava a terra prometida. Tivemos aí a distribuição das 12 tribos pela terra prometida. Até então, nunca se ouviu falar sobre povo palestino, entendeu? Dentro desta realidade, toda a terra prometida, a terra de Canaã, ela foi conquistada nos dias de Yehoshua, Josué, foi conquistada pela guerra. E nessa conquista, realmente, a terra prometida passou a fazer parte do povo judeu. Tivemos aí dentro da terra prometida o próprio Avraham, que comprou a gruta de Marpelá, né? Uma porção dentro da terra prometida da gruta de Marpelá. Então, nesse sentido, Avraham já conquistou uma parte de que lhe era direito de promessa, mas mesmo assim Avraham comprou essa porção. Depois nós temos o próprio rei David também comprando outra porção dentro da própria terra prometida e assim sucessivamente, né? Até a posse definitiva de toda a terra, né? Então, nesse sentido, amados, nós vemos aí que realmente a terra de Canaã, a terra prometida, conhecida como atualmente a terra de Israel pelo mundo afora, ela foi conquistada realmente por direito legal,
tanto em questão de aquisição financeira, como do combate à guerra. E a promessa divina se cumpriu. Então nós vemos aqui que realmente a súplica, né, de Asaf nesse Salmo 79, né, está mostrando claramente sobre a questão da invasão dos inimigos dentro da terra prometida. Né, e fez com que realmente os cadáveres de teus servos fossem espalhados e não houvesse quem os sepultasse, né, nesses dias de Asaf e do rei David. Dentro dessa mesma realidade do Salmo, nós vemos aí, né, o salmista aí falando, né, a tua cólera ela durará para sempre contra nós, né? Então, por amor do teu nome, né, faça com que realmente os inimigos que afrontam o teu povo e a tua morada, o grande templo, teve a primeira e a segunda destruição, né, que realmente os inimigos do teu povo, os teus inimigos, realmente venham sentir a tua justiça. Então veja bem, o salmista, mais uma vez, além da própria Torá, mostra claramente que os inimigos do povo judeu são inimigos de Deus. É patente isso. Deus, o único soberano, o único criador de todas as coisas, o único redentor e salvador. Então, aqueles que se levantam contra o povo judeu são inimigos do povo judeu, são inimigos de Deus, ponto final. E o guardião de Israel, ele não dorme nem cochila, ele permanece o escudo eterno do povo judeu, sem sombra de dúvidas aí dentro desse aspecto, ok? Então, essa é uma realidade. Então, por isso, veja bem que o salmista ele diz, né, no verso 12, retribui a nossos vizinhos 7 vezes mais desgraças que aquelas com que eles te desonraram. Né? Então, Deus, o único soberano, ele é o rei do povo judeu, ele é o rei dos reis, ponto final. Desonrar o seu povo, desonrar o rei. Por isso o salmista diz, retribui aos nossos vizinhos 7 vezes mais desgraça. Por isso que realmente, desde de 1948, 14 de maio de 1948, todas as guerras que inflamaram contra o povo judeu não conseguiram ninguém vencer. Houve alguns pontos, né, em favor dos inimigos, em alguns rounds, mas a vitória final, ela sempre veio para com o povo judeu. Por quê? Porque o guardião de Israel não dorme e nem cochila. E isto acontecerá também nos dias atuais. Certo? Desde 1948, o povo judeu, através dos seus primeiros ministros, né, sempre fizeram concessões para poderem viver em paz. Mas realmente, uma boa parte dos seus vizinhos, entre eles, né, o chamado povo palestino, que foi na época do Império Britânico, na época depois da destruição do segundo templo, né, com as legiões romanas, né? Então Roma deu esse apelido, né, por assim dizer, deu esse apelido à terra prometida, à terra de Canaã, como Palestina. E aí que começou a criar esses problemas todos, né, com referência a essa questão do povo palestino. Mas na realidade, originalmente você vai procurar saber quem é o povo palestino, você vai ver que eles têm raízes, né, de várias nações ali vizinhas de Israel. Né? Então, é preocupante isso, por quê? Porque usam civis como escudo humano, os terroristas. E essa posição de usar escudos humanos civis, né, para exatamente denegrir a imagem de Israel diante das nações. Infelizmente, com o transcorrer do tempo, o segmento terrorista, Hamas, conseguiu fazer muitos militantes. E crianças, desde cedo, elas são educadas não para aprender matemática, sua língua nativa, geografia, ciências, histórias e patati patatá. Né? Infelizmente, as crianças, desde cedo, elas são educadas, entre aspas, né, para odiar o povo judeu, para matar o povo judeu. Então, a criança, entre aspas, inicialmente inocente, ela é contaminada por esse veneno de ódio,
ela cresce com esse veneno, ela se torna um adolescente com esse veneno, se torna um jovem com este veneno, se torna um adulto com esse veneno. Então, o ódio que é incutido nas crianças desde os seus primeiros anos é que forma essa grande militância e se tornam os terroristas que aí estão. Em vários sites está correndo o interrogatório de alguns terroristas que foram capturados, se tornaram prisioneiros automaticamente. E uma das características que ali foi apresentada, que eles mesmos falam, que eles foram enganados pelos comandantes, pelos chefes do próprio grupo terrorista Hamas. Então, amados, é uma questão de as pessoas elas poderem ter realmente, não somente uma visão bíblica, mas uma visão dos fatos reais que estão acontecendo. Porque nada justifica decapitar crianças, bebês, mães, pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas com deficiências físicas, civis, indefesos e desarmados. Nada justifica uma atrocidade dessa que foi cometida. E lembrando sempre de um detalhe, que qualquer bombardeio antes de acontecer, as forças de defesa de Israel lançam comunicados na língua árabe para os palestinos, para a população civil, que determinado lugar será bombardeado, que a população civil se ausente das cercanias ali, para que não sejam atingidas realmente pelo bombardeio. Folhetos, milhares e milhares de folhetos são realmente ali jogados para que a população civil tenha consciência do que vai acontecer e se isolem realmente daquelas áreas em que vai ser bombardeado. Por que você acha que repórteres, e a própria população civil sempre está filmando o prédio que vai ser bombardeado por Israel? Porque Israel é o que mantém a ética na guerra. Eles avisam o que vai acontecer. Por isso que as reportagens e a própria população civil de Israel, aliás, da Palestina, eles mesmos estão ali filmando, porque sabem o que vai acontecer. Então agora, se militantes, sejam eles crianças, mulheres, adultos ou velhos que ficam ali como escudo humano, em favor do grupo terrorista, automaticamente vai ser atingido. Lamentamos a morte de qualquer pessoa, inocente, mas não aquelas que são coniventes com a prática terrorista. É um outro detalhe. Os que são coniventes com a prática terroristas e aderem a eles, então vão sofrer as consequências da sua escolha. Mas não estão ali enganados. Eles sabem o que vai acontecer. Então essa é uma realidade aí. Então dentro desse aspecto aí, amados, o que de fato, de forma bem simples e bem objetiva, é que em todo o mundo judaico, para todas as nações, o comunicado ele é bem simples e objetivo, que diz assim: Israel está em guerra para defender o país contra o grupo terrorista Hamas. E que fique claro, não contra os palestinos. É pelo direito de Israel existir e defender os seus cidadãos. A guerra foi provocada após o país ter sofrido o maior massacre no dia 7 de outubro, quando Hamas invadiu Israel, assassinando 1.400 pessoas em um só dia. Depois do Holocausto, nunca tinha acontecido algo tão cruel como isto. Incendiando casas e vilarejos com famílias inteiras dentro de suas casas, mutilando corpos, esquartejando corpos, decapitando bebês recém-nascidos, bebês de colo, bebês de cadeirinha, bebês que estavam com seus primeiros passos, bebês de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. O que um bebê tem?
de ameaçar um terrorista para sofrer tão algo cruel como uma decapitação e esquartejamento? Sequestrando mais de 200 pessoas para dentro da faixa de Gaza, com apoio de uma boa população palestina. Os militantes que vêm desde criança sendo realmente se tornaram militantes, agredindo, dando paulada e pedrada nas vítimas sequestradas pelos terroristas, cercando o veículo dos terroristas para agredir mulheres e crianças e soldados por serem simplesmente judeus. Ninguém foi poupado. Eles não pouparam ninguém. Então, o que seria mais desproporcional do que isso? Então, que fique bem claro, a nossa posição é em favor de Israel na sua luta contra o terrorismo, não é contra o povo palestino. Ah, mas aqueles que estão lá, que estão morrendo junto, são militantes. São crianças? São, infelizmente são, mas são militantes. Porque as suas famílias estão conduzindo-os à sua própria morte, à sua própria má sorte. E Israel não tem culpa disso. Os próprios terroristas são culpados da morte da população civil que ali está, porque fizeram deles militantes e escudos humanos. Israel vai defender o seu território e o seu povo. E a força, vejam bem, a aparente paz que Israel deu ao grupo terrorista de vários anos, deu a eles a oportunidade de poderem se fortificar para poderem fazer o que fizeram no dia 7 de outubro. Então é por isso que o ministro disse que o objetivo é realmente destruir o Hamas, para não se levantar novamente. Então, por isso, amados, é uma questão, seja você monoteísta ou não, seja você a favor de Israel ou não, seja você religioso ou não, seja você que é gente do bem, etc. e tal, certo? Você precisa analisar os fatos com a razão, com realmente as questões que estão acontecendo. Ok? Então, esta é uma realidade que nós temos aí. Ok? Vamos para a nossa aliá e em seguida vamos voltar à questão do pacto, do movimento de resistência islâmica chamado Hamas, né? Alguns pontos que eles falam no seu pacto, e depois nós vamos falar sobre o encontro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que na época não era primeiro-ministro, mas era um representante político junto à ONU, né? O seu diálogo que teve com o nosso Rebbe Menahem Mendel. Então a nossa aliá de hoje, a nossa quinta aliá, está no capítulo 21, a partir do verso 5 e vai até o verso 21. Né? Então, nós temos aqui Abraão, era da idade de 100 anos, ao lhe ser nascido Isaque, seu filho. E disse a Sara: preparou-me riso, alegria, Deus, e todo aquele que ouvir se rirá, se alegrará de mim, ou comigo, né? E disse: quem podia dizer a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? Pois dei à luz um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado, e fez Abraão um grande banquete no dia de ser desmamado Itzarraque. E viu Sara ao filho de Agar. Aliás, vamos parar aqui até o verso 8, para ver o que o Talmud e o Midrash traz para nós. Vejam bem, o versículo de número 7 diz: quem podia dizer a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? Está no plural. Ela teve apenas um filho, Isaac. Por que filhos aqui? Então, quando Abraham, ele marca uma festividade para comemorar o desmamar de Isaac, né? Então, aconteceram, segundo o Talmud dos nossos mestres, vários acontecimentos para testificar esse porquê de filhos. Sara amamentar filhos. Entre eles, quando Abraham ele convida a todos os seus vizinhos para estarem com ele, né?
na festividade do desmamar do seu filho. Então Sará fala para ele mandar um convite para que as mães que têm bebês que ainda são amamentados, para trazerem para a festividade também. E ali durante a festividade do desmamar de Yitzhak, Sará, ela acabou amamentando muitos filhos de outras mães que vieram para o festejo. E por que isso daí? Entre outras explicações que os sábios trazem, é para mostrar claramente a todos os vizinhos que realmente era Sara que deu à luz a Yitzhak. Porque ela dava leite materno, e deu leite materno em abundância para amamentar dezenas e dezenas de filhos das mães que vieram para a festividade do desmamar de Yitzhak. Ok? Então aí foi para tirar dúvida, certo? Como Sará tinha sido, entre aspas, né, não sequestrada, mas tinha sido levada à força, obviamente, para Abimelech, né, naqueles dias em que Abraham e Sará foram para o Egito por causa da fome. Então, alguns diziam, não, Sará, ela não tinha filhos. Quando viram que ela teve um filho e que tinha muito leite materno e amamentou dezenas de filhos de outras mães, então falaram, não, o filho não é de Abraham, porque Abraham, ele é mais velho do que Sará. Então, é filho de Abimelech. Então, para não parar dúvidas, o momento em que Yitzhak foi desmamado, então as pessoas olhavam para Yitzhak e Abraham, é como se estivessem vendo-os em um espelho, a imagem sendo refletida no espelho, porque a semelhança dos dois eram como gêmeos idênticos, certo? Então, a semelhança entre Yitzhak e o seu pai, Abraham, era uma semelhança perfeita, era a imagem de um e do outro. Aquele famoso ditado popular que fala, né? A cara de um e a cara do outro, né? Que é como é muito falado, né? Você é a cara do seu pai, né? Então, Yitzhak era a cara do seu pai mesmo, né? Era idêntico ao seu pai, né? Então, quando os dois estavam, ninguém sabia quem era o pai e quem era o filho. E por isso, mais para frente, nós vamos ver aí que Deus, ele pediu, que Abraão, ele pediu para Deus permitir que houvesse uma diferença entre ele, pai, e o seu filho Yitzhak. Que ele tivesse uma aparência de mais velho do que o seu filho. Foi aí que a velhice entrou no mundo. Por causa de Abraão. Abraão pediu a Deus para que ele pudesse ter a aparência de mais velho do que o seu filho, porque ninguém sabia quem era o pai e quem era o filho, porque os dois tinham a mesma vivacidade, vigor, saúde. Então, para que houvesse essa diferença, quem é o pai, quem é o filho, então Abraão, ele pediu a Deus essa questão, que ele ficasse com uma aparência de mais velho do que o seu filho. Foi aí que a velhice entrou e os sinais de velhice adentraram ao mundo. Ok? Graças a Abraão. Então, essa história aí, ok? Então, devido a isso, então caiu por terra toda e qualquer conspiração contra Sará e Abraham. Então, ficou claro que, de fato, o filho era de Abraham e que Sara realmente deu à luz a Yitzhak e tinha muito leite materno e pôde amamentar muitos filhos. Por isso, o versículo 7 diz: quem podia dizer a Abraão que Sará havia de amamentar filhos? Foi isso que aconteceu aí, ok? Então as mães, né, de todas as vizinhanças em torno de Canaã, né, vieram ali estar realmente com Abraão e Sará nesse momento aí, ok? Então esse é o sentido, para deixar bem claro a questão de Abraham e Sará e Yitzhak. A partir do versículo 9 do capítulo 21, e viu Sará ao filho de Agar, a egípcia, que esta dera a luz para Abraão, rindo-se, e disse a Abraham: expulsa esta serva e seu filho, porque não herdará o filho desta serva com o meu filho Yitzhak.
E desagradou a coisa aos olhos de Avraham por causa de seu filho, que devia expulsar. E Deus disse a Avraham: não desagrade a teus olhos por causa do moço e de tua serva. Tudo que te disser Sará, escuta em sua voz, que Yitzhak será chamado a tua descendência. E também do filho da serva farei uma nação, porquanto ele é da tua semente. E madrugou Avraham pela manhã, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e pôs sobre seu ombro e ao menino, e enviou-a, e assim ela andou pelo deserto de Beer-sheva. E terminou a água, e jogou o menino debaixo de uma das árvores, e andou e ficou em frente, longe, para que não ouvisse a voz, né, do lamento do seu filho. E então Agar escutou Deus falando com ela. Então Deus disse a Agar, e escutou Deus a voz do menino, e chamou um anjo de Deus a Agar dos céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, pois escutou Deus a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e sustenta a tua mão nele, que farei dele uma grande nação. E abriu Deus seus olhos e viu um poço d'água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E esteve Deus com o menino, e cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e tomou sua mãe para ele, uma mulher da terra do Egito, né? Então, aqui nós temos realmente Sará, ela olhando a atitude de Ismael com relação a Yitzhak. Ele zombava de Yitzhak, ele tinha 13 anos mais velho do que Yitzhak, né? Então ele zombava de Yitzhak, dizendo, segundo os sábios do Talmud, dizendo que ele dizia, né, a Yitzhak que o herdeiro era ele, não Yitzhak, porque ele era o mais velho, né? E também ele já ele era frecheiro, né? Então ele usava o arco e flecha. Então ele apontava constantemente o seu arco e flecha em direção a Yitzhak, né? E Sará viu esses acontecimentos, e foi onde que ele chegou, e além do mais, Ismael, ele tinha um comportamento muito profano, né? muito baixo, e então Sará viu que ele seria uma péssima influência para Yitzhak. E aí, nesse sentido, então, Sará, ela chega para Avraham e diz para ele, né, manda embora a tua serva, né, porque o filho da escrava não herdará, né, realmente com o meu filho Yitzhak. Tendo em vista que Sará, ela tinha muito bem a consciência de que a promessa de Deus era para Avraham, para ela, Sará, e para o filho do seu ventre, que é o caso específico de Yitzhak, o filho da promessa. É dessa descendência que vem realmente, né, os patriarcas, vem as 12 tribos de Israel, vem o rei David, Salomão, e de onde vem hasta a Mashiach, né, para a redenção final. Então Sará, ela tinha muita convicção realmente deste posicionamento de Deus. E quando ela vê essa questão de Ismael fazendo isso, ela vê o seu filho sendo ameaçado. Então ela fala para Abraão, e Abraão fica temeroso, porque afinal de contas Ismael é o seu filho, né? E aí então Deus fala para ele, faça tudo aquilo que Sara te disser, e fique tranquilo, que eu cuidarei realmente do teu filho Ismael. E tanto é que realmente a própria Torá escrita traz para nós o cuidado de Deus. Tanto Agar como Ismael são salvos, né? E também Deus faz prosperar Ismael, né? Ele vai também produzir aí 12 tribos, né? Vai formar uma grande nação, né? Então, nesse sentido aí, né? A descendência de Ismael também está confirmada. E também na redenção final,
né, a descendência de Ismael, ela estará sendo restaurada nesta raiz abraâmica, e realmente a descendência de Ismael viverá em plena paz com a descendência de Isaac, ok? Então, certamente, o grande pacto de Shalom, né, o grande pacto da paz, ele começará exatamente com a revelação do justo Mashiach, que vem dessa linhagem, né, e praticamente vai começar a estabelecer a paz com toda a região do Oriente Médio, né, e depois isso vai se estender para os 4 ventos do nosso planeta. Então nós temos aí a questão do poder feminino, que o nosso Rebbe Tzahar, nosso Rebbe Menahem Mendel, né, traz, falando sobre a questão, e em tudo que a Sara te disser, escute a sua voz. Quanto mais um profeta está sintonizado com assuntos relacionados ao mundo, maior é o seu grau de profecia. Como Avraham, em certo sentido, estava um pouco desligado dos assuntos mundanos, ele não conseguia perceber a verdadeira negatividade de Ismael. Sará, ao contrário, como estava mais envolvida nas questões cotidianas, rapidamente foi capaz de perceber a perversidade de Ismael. Sua visão profética era, portanto, muito superior à de Avraham. E mais, consta que, na era messiânica, nos dias de Mashiach, o aspecto feminino da criação ficará num nível superior ao masculino. O refinamento espiritual de Avraham e Sara era tão sublime que lhes deu a capacidade de vivenciar, numa certa medida, aquilo que só iria acontecer nos dias de Mashiach. É por isso que a visão profética de Sará era superior à de Avraham. Atualmente, à medida, preste atenção nesse tópico em que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz. Atualmente, à medida que nos aproximamos dos dias de Mashiach, a era messiânica, podemos dar as boas-vindas ao florescimento do poder feminino no mundo, reconhecendo que a experiência mais intensa da vida física das mulheres lhes outorga uma percepção espiritual de nível superior e a que é dada aos homens. Ok? Então, o que acontece dentro desse campo aqui? Dentro do campo espiritual, dentro da ótica da Torá, dentro da ótica bíblica e dentro da ótica divina, não de militâncias. Não de militâncias. E nessas questões de ideologia. É dentro de uma visão mais pura, mais sublime e mais espiritual. Porque é a visão de Deus. Certo? Então, a visão de Deus, quem se aproxima mais da visão de Deus é a mulher. Porque a mulher é a que mais se aproxima em ação às ações de Deus. Somente Deus tem o poder de criar vida. Porque Ele criou todas as coisas. E só Ele pôde criar o ser humano. E somente a mulher tem o poder de dar à luz a uma vida humana. Então é dentro desse aspecto, a visão de Deus nos últimos dias, a iminente revelação de Mashiach, as mulheres que estão mais próximas da visão de Deus, portanto, têm uma visão espiritual mais apurada do que a do próprio homem, é onde elas vão se destacar. Não é questão que vai mandar no homem, que vai liderar isso, liderar aquilo, e patati patatá. Mas a sua voz, como Deus disse a Avraham, em tudo que a Sara te disser, escute a sua voz. A decisão final é de Abraão, não é de Sara. Mas a voz da razão, a voz da visão divina, está com Sara. Mas é Abraão que tem que decidir. É Avraham que vai dar a palavra final, entendeu? Então, a mulher sábia, como diz Salomão em Provérbios, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela edifica. Porque ela está numa conexão com a visão divina, a visão de Deus.
e não de militância e ideologia. Então, o homem, o marido, que realmente ouve a voz da sua Sara, ele está ouvindo a voz de Deus e ele vai tomar uma decisão do ponto de vista de Deus, que Deus lhe comunicou através da sua esposa. Entendeu? Então, por isso que fala sobre o nosso Rebbe Menachem Mendel, fala nesses últimos instantes, ante a iminente revelação do justo Mashiach, o poder feminino. Não de militância e nem de ideologia, mas o poder feminino dentro do campo espiritual. A visão além daquilo que o homem não enxerga. Abraão não enxergou o que Sara enxergou além da visão de Abraão. E é o que está acontecendo nesses últimos dias. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Então é por isso que nos fala sobre essa questão, o poder feminino. Então que as mulheres, Bnei Israel, as mulheres Bnei Noach, possam cada vez mais estar nesta união e nesta unidade espiritual com referência a essas últimas questões. Por quê? Porque nós estamos ante a iminente revelação de Mashiach a qualquer momento mesmo, ok? E vejam bem, amados, que realmente é a revelação de Mashiach para qualquer momento, porque as nações estão começando a se reunir em torno de Israel, certo? E as profecias falam da reunião das nações em torno de Israel. Os prós, os contras e por aí afora vai. Mas está acontecendo. Então, a revelação do justo Mashiach é para qualquer momento mesmo. Então, cuidado de você não receber profetadas à toa e ir acreditando em qualquer questão por aí afora vai, certo? E, nesse sentido aí, você acaba perdendo o foco, ok? Então, por isso, vamos cada vez mais nos voltarmos para a realidade dos fatos, à luz da Torá, à luz dos profetas, ok? Sobre mitos e fatos, né, você pode encontrar no Google o pacto do movimento da resistência islâmica, chamado Hamas. É extraído exatamente através do Google, que está disponível na íntegra em inglês, né? No Google, aí você pede a tradução, faz a tradução tranquilo e você tem em mãos aí, ok? Então veja bem, esse pacto do Hamas, para você ter uma noção o que traz aqui, né? Alguns fatos. Nossa luta contra os judeus é muito ampla e séria e exige todos os mais sinceros esforços dos terroristas. O movimento da resistência islâmica é tão somente um esquadrão que deve ser apoiado até que o inimigo seja derrotado e a vitória, né, de Alá alcançada. É o que diz aqui os terroristas do Hamas, ok? Isso exige que a bandeira seja erguida sobre cada polegada da Palestina. Esta é um dos elos na corrente na luta contra os invasores sionistas, né? Então, a terra prometida, que é a terra dos judeus, eles chamam que os judeus são invasores na sua própria terra. Não tem lógica. O dia do juízo não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus, matando-os, né? Então aqui está falando de extremistas, não do povo muçulmano em si, que levam a sério, com seriedade, compromisso, realmente o seu segmento de fé, certo? Está falando de extremistas, você entenda isso, extremistas, e não todo o povo muçulmano, ok? Então, os extremistas aqui. Você não perca essa palavra, extremistas, que são os terroristas. Então, matando-os. Quando o judeu estiver escondido por trás de pedras e árvores, dirão, há um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Não há solução para o problema palestino, exceto por meio da jihad. Todas as iniciativas propostas e conferências internacionais são uma perda de tempo e esforços vãos.
a Palestina é uma terra islâmica. Então, por aí vocês vejam bem que no próprio pacto do Hamas, os terroristas, extremistas, eles falam que tudo que vier da ONU é bagatela. Se for em favor deles, eles aceitam. Mas se for em favor de Israel, eles não aceitam. Então eles falam que realmente as propostas, iniciativas e conferências internacionais que são orquestradas pela ONU, certo? É tudo perda de tempo. São esforços vãos. Ou seja, eles não vão dar ouvidos a nenhuma proposta de paz. O objetivo deles é realmente eliminar, destruir da face da terra o povo judeu. Ok? Como se fosse possível isso, não é possível. Então, por isso, né, vem, entre outras coisas ali, né, tem uma parte lá que eles falam, né, que o inimigo pernicioso que age de uma maneira semelhante ao nazismo. Eles comparam o povo judeu aos nazistas. É outra, como diz, é uma comparação sem fundamento. O povo judeu foi o que mais sofreu com a perseguição nazista. Agora eles vêm e comparam o povo judeu ao nazismo. Quer dizer, é sem lógica total, é uma loucura. Os extremistas é uma loucura, ok? Então, aqui eles falam que o povo judeu tem privado, né, as pessoas de sua pátria. A Palestina nunca existiu. Pode pegar o mapa geográfico mais antigos do Oriente Médio, não existe ali Palestina. Isso foi criado através de Roma, que deu um apelido, né, para a terra dos judeus depois da destruição do Segundo Templo, como Palestina, mas se referindo aos filisteus. E não existe mais descendência dos filisteus há muito e muito tempo. Perdeu-se a sua semente, não existe. Então a Palestina na realidade é filisteia, os romanos deram um apelido em homenagem aos filisteus. E não existe nenhuma descendência de filisteu. O nosso inimigo assumiram o controle da mídia mundial. Então eles acusam os judeus de dominarem o mundo, de dominarem as mídias, de dominarem os canais de televisão, de dominar tudo. Então eles vêm e falam que os judeus dominam o mundo todo, dominam tudo, certo? Se os judeus dominassem tudo, então não existiria guerra no Oriente Médio, porque os judeus estão dominando tudo. E o que mais o judeu quer é viver em paz na sua terra, a terra prometida, dos seus patriarcas. Então não haveria guerra, como que está mandando no mundo todo, entendeu? Então por aí afora vai, né? Eles acusam, né, o povo judeu no seu pacto aqui, que o povo judeu esteve por detrás da Revolução Francesa, da Revolução Comunista, esteve por detrás da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, que eles que inventaram tudo. Então vejam, né, a demência como que é realmente dos extremistas, né? Depois eles acusam também os judeus, né, de estarem por detrás do próprio Conselho de Segurança da ONU, que está comandando a própria ONU. A ONU, de 10 resoluções que eles emitem, 11 são contra Israel. Então como que eles dominam a ONU, o Conselho da ONU? Se de 10 resoluções contra Israel, 11 a ONU dá contra Israel. Então, quer dizer, demência sem sombra de dúvidas aí, ok? Aí depois eles falam da Organização pela Libertação da Palestina, né? A chamada OLP, lá de Yasser Arafat, lá atrás, etc. e tal, né? E o chefe da OLP atualmente, ele está até refugiado, não sei em qual país aí, que ele está escondido, por causa do próprio grupo Hamas. Porque o próprio grupo Hamas assumiu a liderança, né, na Palestina, e a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, eles acusam, o Hamas acusa que eles assumiram uma ideia de Estado secular, que contradiz completamente a ideia e a ideologia religiosa do Hamas. Então eles não aceitam a autoridade palestina da OLP, então eles também acabaram perseguindo a própria OLP, e esqueci o nome lá
do líder lá da OLP atualmente, lá que está escondido aí num país aí por causa do próprio Hamas, né? E depois outra, né? Eles alegam que foram eleitos, né? Entre aspas, democraticamente, né? Aí em 2000 e pouquinho lá. Só que depois disso daí nunca mais teve eleição nenhuma lá. Entendeu? Então essa é a questão. Então, depois eles acusam também Israel, né, estar por trás do tráfico internacional de drogas, do alcoolismo no mundo inteiro, de modo a facilitar, né, o controle e a expansão, né? Então, quer dizer, a demência é muito grande, sem sombra de dúvidas, né? Então, depois, no final, eles falam, né, abandonar o círculo da luta contra o sionismo é alta traição e maldito seja quem age assim, ok? Então, para os extremistas, né, quem não é a favor da ideologia deles é um inimigo de Estado. E qual que é a punição para os traidores? A morte. Então, seja qual for o segmento político das pessoas entre as nações, quem não tiver a favor deles é inimigo deles. Então, morte aos inimigos. Pronto, acabou. Essa é a singular, o pacto do movimento do Hamas, ok? Então, essa daí é o pacto deles. Agora, vamos para o nosso tema central, o encontro de Benjamin Netanyahu, né, com Horeb. Então, vejam bem, o que nós vamos falar aqui são fatos que aconteceram e ele é relatado pelo senhor Alan Baker, especialista em direito internacional e ex-embaixador de Israel no Canadá. E atualmente ele é diretor do Instituto de Assuntos Contemporâneos do Centro de Assuntos Públicos de Jerusalém. Ele concedeu uma entrevista em julho de 2010. Então, nessa entrevista, assim aconteceram os fatos. Ele diz, Alan Baker, nasci em uma família judia tradicional na Inglaterra, onde cresci. Estudei Direito na Universidade College de Londres e depois na Universidade Hebraica de Jerusalém. Desde 1969, moro em Israel, onde passei muitos anos como promotor militar na faixa de Gaza e no Sinai, além de servir como consultor jurídico das Forças de Defesa de Israel, em questões de direito internacional e de direitos humanos. Durante esse tempo, Benjamin Netanyahu, muito conhecido no meio judaico como Bibi, era embaixador das Nações Unidas e eu costumava acompanhá-lo sempre que ele visitava locais religiosos judaicos e em um caso ele visitava o Lubavitch Rebbe, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Parte da verdadeira razão pela qual Benjamin Netanyahu quis se encontrar com o Rebbe foi a forte ligação que todos os embaixadores israelenses, ministros das relações exteriores e primeiros ministros tinham sempre um encontro com o Rebbe. Na época, Yitzhak Shamir era primeiro-ministro, nomeou Benjamin Netanyahu como embaixador nas Nações Unidas. Shamir também visitou o Rebbe e presumo que ele recomendou que Bibi fizesse o mesmo. Quando chegamos nos dias de Simchat Torah, alegria da Torá, né, o 8º dia de Sukkot, durante a cerimônia de Hakafot, que é o dançar com a Torá, fomos levados diretamente ao Rebbe. E ele conversou comigo e com Bibi por cerca de 40 minutos, o que achei extraordinário. Durante toda a conversa, e isso também me impressionou imensamente, o Rebbe falou conosco em hebraico perfeito, isto é, não em hebraico bíblico, mas em hebraico moderno regular, no qual ele era, obviamente, muito fluente. A discussão dizia respeito à segurança no Oriente Médio. Naquela época, Shamir estava envolvido em negociações para retirar as forças israelenses do Líbano. E a questão de saber se Israel se retiraria ou não ainda estava em aberto. No final, Israel se retirou, mas o Rebbe insistiu muito que Israel não deveria fazer isso naquele momento.
No início da guerra, Oreb havia instado Israel a eliminar os terroristas de forma rápida e vigorosamente, e depois retirar-se do Líbano. Mas no final de 1984, quando essa reunião ocorreu, houve uma retirada, né, das forças de defesa de Israel da parte sul do Líbano, parte norte de Israel. Só abrindo um parênteses aqui, essa questão aqui no Líbano não era uma guerra de Israel contra o Líbano, mas era uma guerra de Israel contra o Hezbollah, outro grupo extremista, terrorista, que habita a região sul do Líbano. Então a luta era contra os terroristas do Hezbollah. E o conselho do Rebbe aqui era para que as forças de defesa não saíssem dali até eliminar realmente as forças do Hezbollah, dos terroristas, ok? Você entrou no Líbano em legítima defesa, porque havia terrorismo emanando do território libanês, disse o Rebbe. Ou seja, mais uma vez aqui, né, os terroristas do Hezbollah atacaram Israel do lado norte de Israel, lado sul do Líbano. Então, Israel adentrou ali na região sul do Líbano para combater os terroristas e não o Líbano. Além disso, você está em estado de hostilidade com a Síria, que também tem grupo extremista terrorista. Se necessário, você deve, dizia o Rebbe, você deve avançar até mesmo em território sírio. É direito de Israel de proteger-se. Várias vezes ele repetiu, dizia o Rebbe, Yad, Razakar, o Visroar, Netuyar, que significa com uma mão forte e braço estendido, significando que devemos permanecer fortes. Essa era a mensagem que pretendíamos transmitir a Shamir, e ele sublinhou-a repetidamente, estas palavras que o Rebbe disse. O Rebbe também pareceu muito interessado em aconselhar Bibi que, como embaixador da ONU, ele deveria manter uma posição assertiva com respeito aos direitos de Israel na comunidade internacional. A ONU era então, e certamente ainda é, uma organização que não é amiga de Israel. Adota constantemente resoluções que são hostis a Israel. E Israel é frequentemente alvo de condenação. Portanto, nada mudou ao longo dos anos. Aí nós abrimos outros parênteses para de novo dizer, né, o pacto do Hamas, que é contra a ONU, né, dizendo que a ONU ela é orquestrada por Israel. E aqui nós estamos vendo mais uma vez o próprio Rebbe alertando Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que era embaixador da ONU, que a ONU não é amiga de Israel. Essa é a realidade. Por isso, em outras análises dos nossos sábios, a ONU, que representa e tem representação de todas as nações, é chamado a Porta de Roma. A Porta de Roma não é a Roma lá da Itália. A Porta de Roma é a ONU, onde estão todas as nações reunidas e devidamente representadas. Então, o Rebbe estava ali, às portas de Roma. A atitude hostil da ONU representou grandes desafios para Benjamin Netanyahu, e o Rebbe estava muito preocupado que ele fosse um embaixador forte, alguém que não tivesse medo de expressar a posição de Israel, sem sentir a necessidade de ser excessivamente diplomático. Ou seja, numa outra palavra, de não ser excessivamente bem educado, mas sim defender com vigor, de forma forte, os direitos de Israel. Eu não tinha dúvidas, diz Alan Baker, de que o Rebbe estava totalmente familiarizado com tudo o que estava acontecendo no mundo. Ele conhecia política e sabia o que estava acontecendo. Então sua recomendação foi bem fundamentada. Conhecendo as limitações impostas a Israel pelos outros países,
E na ira de outros governos, o Rebbe sabia que isso limitaria a capacidade de Israel de agir da maneira recomendada por ele, que insistiu muito em que Israel não se retirasse até eliminar os terroristas, os inimigos. Quando terminamos nossa discussão, o Rebbe nos convidou para dançar com a Torá, porque era a Simchat Torá. E então descemos para o salão principal e dançamos, enquanto o Rebbe observava. Foi uma ocasião muito especial. A notícia desse encontro se espalhou, e para minha surpresa, diz Alan Baker, onde quer que eu fosse em Nova York, as pessoas me paravam e diziam: conte-nos sobre sua conversa com o Rebbe. Durante anos depois, sempre que ia visitar lugares judaicos, sempre me pediam para falar sobre o Rebbe. Na verdade, mesmo agora, o Rabino Rabad da minha própria sinagoga, onde moro, perto de Jerusalém, ainda me pergunta sobre isso. O que lhe digo é que o Rebbe provavelmente estava certo. 25 anos depois, ainda não temos paz. E ainda estamos num ciclo constante de hostilidades, ameaças e violências. Só posso imaginar que, se Israel tivesse seguido o conselho do Rebbe, talvez as coisas tivessem sido bem diferentes. Talvez estaríamos numa situação tática ou estratégica diferente, o que também nos teria permitido estar numa melhor posição de negociações. Claro, é impossível saber. Só posso supor que o Rebbe havia pensado quais seriam as implicações para a mudança de Israel sobre o Líbano, ou para a mudança mais ao norte, para a Síria, e o que poderia ter acontecido depois disso. Isso é algo que, obviamente, nunca saberemos. Como a situação seria diferente na Síria hoje, se Israel tivesse agido, então, de acordo com o conselho do Rebbe. Para terminar, gostaria apenas de dizer que estivesse envolvido em muitas negociações com ministros estrangeiros e primeiros ministros, seja com Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon, David Levi, Shalomon Ben-Ami, Tzipi Livni ou Silvan Shalom, com os seus consultores jurídicos sobre questões de direito internacional. Mas minha experiência com o Rebbe foi única e ficou gravada em minha memória. Eu acho que Benjamin Netanyahu sente o mesmo. Na verdade, ele me disse que este é um evento do qual ele se lembra muito bem nos seus dias atuais. Depois dessa reunião, tive mais confiança no meu trabalho na ONU, para não me desculpar excessivamente, para ser mais assertivo. O Rebbe me disse que não temos motivos para nos desculpar. E anos mais tarde, quando fui embaixador de Israel no Canadá, e falei frequentemente em público, sempre enfatizei: não temos de pedir perdão ou desculpas pelo que estamos a fazer. Nós também temos o direito de existir e de viver em paz. Este foi o encontro de Benjamin Netanyahu hoje, não mais como embaixador de Israel na ONU, mas hoje como primeiro-ministro de Israel, que tomou a decisão de dizer que essa guerra, ela começou não porque provocamos, mas porque fomos provocados. E se nós fomos provocados para essa guerra, diz o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é nós que vamos ditar o fim dela. E para nós o fim dessa guerra será a eliminação de todo o poder do grupo extremista Hamas. Não vamos recuar e seremos vitoriosos nesta guerra. Então essas são as palavras do primeiro-ministro. Voltando realmente a falar o que os conselhos rabínicos, bem como os conselhos de defesa do Estado de Israel,
Israel está em guerra para defender o país contra o grupo terrorista Hamas. E que fique claro, não contra os palestinos, nem contra os árabes. É pelo direito de Israel existir e defender os seus cidadãos. A guerra foi provocada após o país ter sofrido o maior massacre em 7 de outubro, quando Hamas invadiu Israel assassinando 1.400 pessoas em um só dia, incendiando casas e vilarejos com famílias inteiras dentro, mutilando corpos, decapitando bebês, sequestrando mais de 200 pessoas para dentro da faixa de Gaza. Ninguém foi poupado. O que seria mais desproporcional do que isso? Então fica aí, né? Você, né, que ouviu, que ouvirá, você analise e tire as suas conclusões. Nós continuamos apoiando Israel, o filho primogênito de Deus, na sua luta contra o terrorismo. E que juntos possamos alcançar o tão almejado dia em que o mundo viverá em paz, com a revelação do justo Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom. Até lá.